Uma americana de 41 anos desapareceu de Bocas del Toro, no Panamá. Mas, um ano e meio depois, ela foi encontrada, só que, infelizmente, apenas partes dela. Alguns de seus ossos, marcados por perfurações com faca, estavam dentro de uma mochila militar abandonada na floresta. A viagem dos sonhos para o Panamá acabou se tornando um pesadelo real, numa trama misteriosa que envolveu os dois países. Mesmo com a investigação durando alguns anos, uma das coisas mais impactantes desse caso foi a força da irmã da vítima, a Michelle, que, em paralelo às investigações da polícia, fez as suas próprias investigações e descobriu algumas coisas. Mas, por que impactante? Porque no meio desse processo, ela descobriu que estava com câncer em estágio terminal. Pelo fato dos médicos dizerem que ela não conseguiria sobreviver até o julgamento, uma audiência pré-julgamento e exclusiva foi feita só para ela. E acreditem ou não, dias depois disso, ela faleceu. Apesar da dor da trágica perda dupla para a família, o depoimento de Michelle foi uma das peças fundamentais para conseguir colocar o criminoso atrás das grades. Hoje, vocês irão conhecer o caso de Yvonne Baldelli. E misteriosos, antes de começar o caso de hoje, eu quero dar uma explicação rápida sobre uma ferramenta que tem aqui no canal e que algumas pessoas estão se confundindo como ela funciona. Toda semana tem um vídeo novo aqui no canal com a informação dada membros primeiro. Algumas pessoas estão deixando comentários aqui dizendo tipo, agora só faz vídeo para membro, gostava como era antes, que era vídeo público para todo mundo. Existem duas situações. Uma é que existe realmente uma playlist exclusiva para membros, é uma quantidade de casos lá, acho que tem 23, 25, alguma coisa assim, que eu fiz esses casos, produzi eles como forma de agradecimento para aquelas pessoas que podem contribuir com o canal, porque seria até meio injusto para algumas pessoas que tiram dinheiro do seu orçamento para poder contribuir com esse projeto e eu apenas dizer obrigado, né? Então eu fiz esses vídeos lá para essas pessoas, então a lista tá lá. Contudo, toda semana tem um vídeo no canal que aparece com a informação como primeiro para membros. Esses vídeos são acesso antecipado para os membros do canal a partir do nível 2, que conseguem assistir com uma semana antes os vídeos que eu posto publicamente aqui no canal. Então, por exemplo, esse vídeo que está saindo hoje, quem é membro do canal assistiu na semana passada e sem anúncios, porque também tem essa vantagem. Então, assim, não se preocupem, os vídeos estão públicos todas as semanas para todo mundo, mas quem é membro consegue assistir os vídeos de maneira antecipada e sem anúncios. Então, aproveitando aqui o ensejo, para aqueles que quiserem e puderem ajudar de maneira direta com que esse projeto continue e cresça cada vez mais, considere a possibilidade de se tornar membro do canal clicando no botão aqui embaixo Seja Membro ou no link da descrição. E a depender do nível escolhido, você terá acesso a benefícios exclusivos. Recados dados, vamos então ao caso de hoje. Yvonne Lee Baldelli nasceu no dia 4 de março de 70, na Califórnia, Estados Unidos. Ela era filha de James e Emma, divorciados, tinha uma irmã mais velha chamada Michelle e um irmão mais novo chamado James. Todos moravam com o pai. Em 1984, quando ela estava com 14 anos, James se casou novamente com uma mulher chamada Lillian. A madrasta era bastante comunicativa, se dava muito bem com todos e cuidava deles como se fossem seus próprios filhos. Na fase adulta, Yvonne era uma mulher muito bem-sucedida. Trabalhava na gestão da empresa Procter & Gamble, a P&G, mas apesar do trabalho num bom cargo de uma multinacional, ela estava sempre procurando novas oportunidades de crescimento profissional. Em 2009, aos 39 anos, ela conheceu um homem chamado Brian Brimiger, de 33. Ele era um fuzileiro naval que servia à Marinha desde 2004. Chegou a trabalhar na Casa Branca e exibia com orgulho as suas fotos com o ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Yvonne estava muito feliz com o novo namorado, eles passavam muito tempo juntos e no ano de 2011, Brian propôs que eles fossem morar no Panamá. Aquela era uma ideia que viraria a vida dos dois de cabeça para baixo, e a Yvonne estava reclinada a aceitar.
Os dois foram amadurecendo o assunto e passaram a acreditar que, saindo dos seus empregos, que já tinham lhes rendido ótimas poupanças, o que ajudaria e muito a passar um bom tempo naquele local paradisíaco com um custo de vida muito menor do que na Califórnia, seria algo revigorante para ambos. E assim, com a ideia muito mais amadurecida, eles foram. Em setembro daquele mesmo ano, eles chegaram em Bocas del Toro. Lá, o casal alugou uma casa à beira-mar e, apesar de terem um bom dinheiro guardado, eles sabiam que não podiam gastar tudo, até porque dinheiro acaba. Então, a Yvonne, que já tinha tomado aulas de costura antes, acabou comprando uma máquina. Ela tinha como objetivo vender roupas de banho e roupinhas para pets. Ela tinha uma cachorrinha chamada Georgia, da raça Cocker Spaniel, que era sua companheira inseparável. Vale ressaltar que a Yvonne não podia ter filhos e, por conta disso, ela tratava Georgia com muito carinho. Brian, por sua vez, passou a fazer alguns trabalhos como músico, tocando violão e cantando em bares e restaurantes locais. Mas as pessoas que o assistiam contam que, apesar dele tocar muito bem, ele cantava extremamente mal. E em alguns locais que ele tocava e cantava, ele não recebia dinheiro pelas apresentações. O cachê era somente consumo no local. Então, nesses casos, ele e Yvonne bebiam muito quando estavam nesses eventos. Yvonne sempre manteve contato com os familiares por e-mail, principalmente com sua irmã Michelle. E em todas as mensagens, ela contava como o Panamá era um verdadeiro paraíso e como estava feliz nessa nova fase da vida. Mas nem tudo era verdade, pois o relacionamento entre ela e o Brian era extremamente turbulento. O casal bebia quase que diariamente. Os vizinhos relatam que era comum ouvir brigas na casa, com gritos e agressões verbais e até físicas. Numa certa vez, os vizinhos ficaram alguns dias sem ver a Yvonne, e quando ela foi vista, estava aparentemente machucada e usando grandes óculos escuros, provavelmente para esconder hematomas no rosto. Em uma das brigas, na qual Yvonne desconfiava que o namorado o estava traindo, ela jogou o notebook do Brian nele e o equipamento quebrou. Assim, eles precisaram compartilhar o outro notebook, que era o dela, para se comunicarem com suas famílias. Só que, agora que eles estavam usando o mesmo computador, ela teve uma ideia: instalar um programa para salvar as senhas do Brian e assim poder ler os e-mails dele. Quando ela teve acesso à senha e viu as mensagens da caixa de entrada do Brian, ela ficou em choque. Yvonne descobriu que o namorado trocava mensagens amorosas com uma outra mulher que ele mantinha um relacionamento. E não só isso, para piorar a situação, ela descobriu que ele tinha uma filha pequena com ela. Essa mulher se chama Kristen Werkoven e nas mensagens, além das declarações de amor, ele dizia que iria voltar para casa em breve, principalmente porque ele queria ajudar na educação da filha. Yvonne ficou completamente perdida, mas a princípio, em vez de confrontar o namorado, ela pensou em escrever um e-mail para Kristen contando detalhadamente toda a história dele com ela, pois, ao que parecia, ele também estava a enganando. Yvonne, então, passou a escrever alguns rascunhos de textos em papéis durante alguns dias e, nesse meio tempo, o Brian descobriu. Eles tiveram uma briga muito feia, terminaram o relacionamento, ele decidiu voltar para os Estados Unidos e esse e-mail nunca chegou ao destino. No dia 12 de dezembro, apenas 3 meses depois de terem chegado no Panamá, Brian voltou para San Diego e poucos dias depois apareceu na casa da Michelle com uma caminhonete cheia de pertences da ex-namorada para entregar tudo para ela. Michelle não entendeu aquilo, o questionou sobre onde estava a irmã, o porquê as coisas dela estarem ali, mas o Brian disse que Yvonne descobriu que ele tinha uma filha, que ficou aborrecida e que acabou se mudando para Costa Rica com um homem que ela tinha conhecido no Panamá. Michelle achou aquilo tudo muito estranho, pois se Yvonne fosse se mudar, certamente ela avisaria aos familiares. Ela conversou mais um tempo com Brian na tentativa de obter mais informações,
mas ele apenas repetia que Yvonne terminou com ele e que ela foi embora com outro homem. No dia seguinte, a família recebeu um e-mail da Yvonne, onde dizia que o Brian era um mentiroso, que ela não aguentava mais conviver com ele e que havia se mudado para Costa Rica com um cara que ela havia conhecido em um bar. Disse também que seu namorado era um cara gentil e que em alguns dias eles iriam para a Califórnia para visitar a família dela. Ela disse que estava planejando ir no início do ano seguinte, dia 12 de janeiro de 2012. Depois desse primeiro contato com a Yvonne, familiares continuaram conversando com ela por e-mail, mas as mensagens eram curtas e ela raramente respondia o que era perguntado. Como nos e-mails ela sempre dizia que em breve chegaria na Califórnia, eles ficaram menos preocupados. Porém, no dia combinado, Yvonne não apareceu. Os familiares mandaram muitas mensagens perguntando onde ela estava, se estava bem, mas, infelizmente, a resposta nunca chegou. Aliás, a partir daquele dia, nenhuma nova mensagem foi enviada. Eles então decidiram começar uma busca pela Yvonne, principalmente a Michelle, que se manteve incansável para obter qualquer informação sobre a irmã. A primeira ideia que ela teve foi checar o IP do computador de onde a Yvonne mandou os e-mails, para se certificar que de fato estavam vindo da Costa Rica. Mas, com o apoio de técnicos da área, ela descobriu que o IP era do sul da Califórnia. Ao verificarem o endereço físico, foi descoberto que a casa era de uma mulher chamada Kristen Werkoven. Lembra desse nome? A mesma Kristen com quem Yvonne descobriu que Brian estava tendo um relacionamento. Pesquisando mais a fundo sobre a Kristen, o pior estaria por vir. Kristen era uma ex-funcionária da Casa Branca, local onde ela e o Brian se conheceram, e que em janeiro de 2012, ou seja, um mês depois do Brian retornar para a Califórnia, os dois tinham oficializado um casamento numa grande cerimônia na praia e com um belo ensaio fotográfico. Michelle, então, registrou oficialmente o desaparecimento da irmã, que estava na época com 41 anos, e assim começaram as investigações policiais. Ela relatou todo o ocorrido para as autoridades, Brian foi chamado para prestar depoimento e chegou até a ser ouvido pelo FBI. No interrogatório, Brian manteve a sua versão de que Yvonne havia descoberto sobre sua filha e que tinha decidido se mudar com um outro homem. As investigações apontaram que o cartão do banco da Yvonne foi usado para fazer um saque em um caixa eletrônico na Costa Rica em dezembro de 2011. E isso trouxe uma esperança para os familiares, pois de alguma forma fazia parecer que o Brian dizia era verdade. Mas, ao entrar em contato com a embaixada da Costa Rica nos Estados Unidos, foi descoberto que Yvonne não havia entrado no país, pois não havia qualquer registro dela de entrada na imigração. E o pior, a embaixada do Panamá não tinha nenhum registro da sua saída. Mesmo com a polícia investigando o caso, os familiares decidiram ir ao Panamá para fazerem suas próprias buscas. Eles passaram vários dias em Bocas del Toro e, conversando com os vizinhos, alguns relataram que Yvonne vivia em um relacionamento extremamente abusivo de ambas as partes. O casal era visto constantemente bêbado e se agrediam mutuamente. Apesar de muitas suspeitas contra o Brian, as autoridades ainda não tinham nada de substancial que o ligasse diretamente ao desaparecimento, até porque ele negava que tinha se passado pela Yvonne para enviar os e-mails, mesmo com o IP apontando para a casa da esposa. O documento que Michelle tinha dado à polícia não tinha sido emitido por um perito qualificado e, por isso, eles ainda estavam analisando essa situação internamente. Contudo, as coisas começaram a mudar quando as autoridades conectaram várias peças desse quebra-cabeça. Segundo os registros do passaporte do Brian, antes dele voltar para a Califórnia, ele teria desembarcado na Costa Rica. Foi lá que ele usou o cartão da Yvonne num caixa eletrônico. Depois do saque, ele foi para um bar local, pagou bebidas para várias mulheres e até mesmo propôs um brinde em agradecimento a Yvonne, que tinha dado dinheiro para ele. Isso então tornava o Brian o principal suspeito pelo desaparecimento. Os oficiais descobriram também
que ele tinha uma pequena dívida com o vizinho no Panamá, e antes de voltar para os Estados Unidos, ele deu como pagamento uma faca muito grande, tipo uma espada, que de um lado era lâmina e do outro era serra. Mas o homem que tinha recebido esse item como pagamento havia anunciado o objeto para venda no marketplace do Facebook. Ao verificar o anúncio, foi encontrado um comentário do Brian que dizia: "Não se preocupem, o facão era meu, eu trouxe dos Estados Unidos e quase não foi usado. Só usei uma única vez para desmembrar uma mulher." A polícia conseguiu encontrar esse facão e o recolheu para fazer alguns testes periciais, mas o objeto estava muito bem limpo e por isso não foi possível coletar qualquer amostra de sangue dele. De qualquer forma, as autoridades mantiveram o item guardado caso precisassem dele futuramente. Brian continuava vivendo a sua vida de casado enquanto as investigações aconteciam. Ele e Kristen tiveram mais um filho e pareciam ser uma típica família feliz, ao mesmo tempo em que a família da Yvonne vivia caindo num abismo sem respostas. Como o Brian não colaborava com a polícia, foram juntadas todas as provas contra ele e no dia 26 de junho de 2013, um ano e meio após o desaparecimento, ele foi preso. A princípio, sob as alegações de falsidade ideológica referente aos e-mails falsos e agressões contra Yvonne, ato que foi relatado pelos vizinhos no Panamá. 2 meses depois, no dia 21 de agosto, um homem que morava em uma região de mata no Panamá, perto de onde o casal havia morado, estava abrindo uma trilha na floresta e encontrou uma mochila militar grande muito desgastada. Ao abrir, ele se deparou com um crânio humano, ossos e roupas femininas. A polícia foi acionada e os exames comprovaram que os ossos pertenciam a Yvonne, porém, o esqueleto não estava completo. A análise pericial mostrou também que havia marcas de facadas que perfuraram alguns desses ossos. Nesse mesmo período, Michelle, que era uma das testemunhas de acusação contra o Brian, recebeu um diagnóstico devastador. Além de já estar enfrentando um câncer de mama e receber a notícia que, de fato, a sua irmã estava morta, a sua saúde tinha chegado no limite onde não havia mais o que a medicina pudesse fazer para curá-la. Ela poderia falecer a qualquer momento. Só que nem mesmo sob cuidados paliativos e muito debilitada, ela tinha desistido de testemunhar. No início de 2014, Michelle conseguiu uma audiência exclusiva pré-julgamento para que ela fosse ouvida. Ela prestou seu depoimento e, inacreditavelmente, dias após essa audiência, ela faleceu. Não se sabe se as emoções daquele dia prejudicaram ainda mais o seu quadro debilitado ou se ela estava tirando forças de onde não tinha para se manter viva até aquele dia. Mas, com certeza, ela pôde descansar, sabendo que fez o máximo possível para colocar o então provável assassino da sua irmã atrás das grades. Mas todo o processo demorou muito para chegar a um veredito. Foi apenas em 2016 que as autoridades pegaram o facão do Brian para comparar com as lesões, e foi somente então que eles tiveram a brilhante ideia de retirar o cabo do material para procurar por evidências internas, e isso deu muito certo. Eles encontraram algumas manchas de sangue e os exames de DNA foram compatíveis com os ossos da Yvonne. Quando o Brian soube dessa evidência e percebeu que não existia mais a possibilidade de sair impune disso, ele acabou confessando aos seus advogados que tirou a vida da namorada no dia 26 de novembro de 2011. Segundo a versão dele, após a Yvonne ter quebrado o notebook dele durante uma briga e eles passaram a compartilhar o mesmo computador, ela tinha invadido o e-mail pessoal dele e descoberto que ele tinha um relacionamento no passado com a Kristen. Eles tiveram uma briga muito séria, Yvonne tinha ficado descontrolada e após horas de discussão, ela teria o ameaçado com uma faca. Eles entraram em luta corporal e Brian teria conseguido pegar a faca dela e, para se defender, a golpeou, mas sem querer, de maneira fatal.
Após perceber que Yvonne estava sem vida e na tentativa de esconder o crime cometido, segundo ele sem intenção, Brian a dividiu para que pudesse de maneira mais fácil transportar o corpo. E após isso, para não deixar qualquer rastro e simular que a namorada realmente tinha fugido, ele também tirou a vida da Georgia, a cachorrinha da Yvonne. Brian então colocou as partes dela na bolsa militar, abandonou o material num pântano e seguiu para Costa Rica com o cartão dela para criar a hipótese de que Yvonne estivesse por lá. Quando foi questionado sobre onde estariam as outras partes da vítima e os ossos da cachorrinha, Brian apenas disse que não se lembrava. Mas havia algumas partes dessa confissão que não faziam muito sentido, porque o Brian era muito mais alto que ela e tinha quase que o dobro do peso da Yvonne. Não seria uma tarefa difícil para ele contê-la e fazê-la parar sem precisar golpeá-la. Outra coisa foi que a maioria dos golpes que ela sofreu foram nas costas, o que pode indicar que não houve luta, mas sim que ela foi pega de surpresa durante um ataque. Após um acordo de confissão, Brian foi levado a julgamento apenas para a leitura da sentença. No dia 25 de maio de 2016, ele foi condenado a 26 anos de prisão sem direito à liberdade condicional. Um fato que chamou a atenção após o julgamento foi que Kristen, a esposa do Brian e mãe dos seus 2 filhos, permaneceu ao lado do marido o tempo todo, mesmo sabendo da tamanha atrocidade que ele cometeu com a Yvonne. Uma equipe de reportagem chegou a ir até a casa dela, mas ela não quis aparecer ou falar publicamente sobre o assunto. Outro fato no mínimo curioso, que não tem relação direta com o caso, mas que é interessante comentar, é que a casa onde a Yvonne e o Brian moraram no Panamá pertencia ao serial killer americano Wild Bill Hilbert, que foi preso pelos assassinatos de pelo menos 5 imigrantes americanos. Ele ficou conhecido por usar as identidades online de suas vítimas para se comunicar com as famílias, se passando por elas. Coincidência ou não, a mesma coisa que o Brian fez. No fim das contas, eu acredito que essa casa em Bocas del Toro não deve ter boas energias. E por falar em Bocas del Toro, apenas para relembrar a vocês, essa é a mesma região onde os ossos das turistas holandesas Chris Kremers e Lisanne Froome foram encontrados. Eu já abordei esse caso aqui no canal e quem ainda não conhece essa história, eu estou deixando o link aqui na descrição. Por fim, no dia 28 de maio de 2016, a família da Yvonne pôde finalmente dar uma despedida digna para ela. Apesar de estarem sofrendo muito, pois eles tinham apenas partes do esqueleto, o responsável por tudo aquilo, finalmente, estava pagando pelo que fez. Os restos mortais de Yvonne foram cremados e ela teve suas cinzas jogadas ao mar.